E acabou acontecendo aquilo que nós já estávamos esperando que fosse acontecer, aquilo que já era óbvio que iria acontecer. O deputado federal Alexandre Frota ele foi expulso do PSL. E a expulsão de Frota do PSL ocorreu mais rápido que a expulsão dele da Casa dos Artistas, na qual ele pulou o muro, mas depois o Silvio Santos foi lá e trouxe ele de volta. Isso ocorreu lá nos anos 2001, no primeiro grande reality show que nós tivemos no Brasil, de confinamento, né? Houve toda uma polêmica à época, porque o Silvio Santos se antecipou ao Big Brother Brasil, fez a Casa dos Artistas, que é uma espécie de A Fazenda, mas sem a Fazenda, mais um Big Brother de gente famosa. Mas enfim, isso ficou lá nos anos 2001, na época fez muito sucesso, Alexandre Frota foi muito polêmico, enfim. E ele continuou sendo polêmico agora como deputado federal. A postura de Alexandre Frota, que era uma postura de apoio a Bolsonaro, no começo, começou a se transformar aos poucos. Frota começou a criticar o presidente, criticar o PSL, criticar o próprio Olavo de Carvalho, xingou o Olavo de Carvalho em algumas oportunidades, e agora, por conta da sua atuação dissonante do partido, ele até mesmo se absteve de votar a reforma da Previdência, foi o único deputado do PSL que não votou na reforma da Previdência, mesmo ele estando lá para votar, o que foi muito estranho. E agora Alexandre Frota foi expulso do partido por conta de suas críticas ao presidente Bolsonaro e de todo o caldo que compõe o pacote Alexandre Frota. Mas por que nós estamos comentando sobre a expulsão de Alexandre Frota do PSL? Por que nós vamos dedicar tanto tempo de um vídeo falando sobre ele? Porque nós precisamos avaliar os desdobramentos políticos que essa expulsão de Alexandre Frota representa para o PSL, para o presidente Bolsonaro e para as eleições de 2022. Então já se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, que o seu comentário ele é muito importante para que a gente possa fazer análises cada vez mais embasadas e com pontos de vista completamente diferentes, com perspectivas diferentes. O que nós precisamos entender é que Alexandre Frota, hoje, ele ainda é um peão desse jogo político. Mas ele é aquele peão que os jogadores de xadrez chamam de peão passado, que é aquele peão que está cada vez mais próximo de chegar ao final do tabuleiro e se transformar em uma rainha. Que nada pejorativo, tá? Com relação ao Frota, mas é que a rainha, de fato, é uma peça muito importante, é uma peça muito versátil e muito decisiva, podemos dizer assim, no jogo de xadrez. E a atuação política do Alexandre Frota, ela foi uma atuação política ali nos bastidores muito elogiada. Vários políticos se surpreenderam com a postura do Frota como deputado e se surpreenderam e fizeram vários elogios a ele pela sua atuação nos bastidores políticos. E com o passar do tempo, o Alexandre Frota ele começou a se tornar um crítico a Bolsonaro. E paralelamente a isso, começou a crescer no Brasil, o que é absolutamente normal, um clima de anti-Bolsonaro, um clima de anti-bolsonarismo. O que é normal, porque Bolsonaro ele é o presidente da República, as decisões dele vão acabar afetando de modo positivo, modo negativo, agora ele é vidraça, então as pessoas começam a se voltar contra aquele que está no poder, quer fazer críticas, o que é normal. Porém, nós precisamos entender que há dois tipos de comportamento, dois tipos de governo dentro do governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que nós já estamos falando há um certo tempo aqui. Nós temos o governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e nós temos o governo do presidente Paulo Guedes. Preste atenção que as críticas ao governo Bolsonaro, elas sempre recaem ao comportamento de Bolsonaro, e nunca na esfera econômica do governo Bolsonaro, que seria aquela esfera que é capitaneada pelo presidente Paulo Guedes. Então isso é bem importante que fique claro. As críticas ao governo Bolsonaro são sempre essa ala mais ideológica do governo, as declarações do Bolsonaro, as falas do presidente, mas Paulo Guedes parece que ele está ileso com o seu projeto neoliberal de poder. E isso é importante, porque da mesma forma que nós tivemos um sentimento anti-Lula, um sentimento antipetista, nós podemos estar vivenciando o início de um sentimento anti-Bolsonaro. E aí, meus amigos, com todo esse sentimento negativo, como que vão ocorrer, como que vai se dar a eleição de 2022 para a presidência da República? Esse é um ponto que nós precisamos ficar espertos. Bolsonaro ele tem hoje 30% de aprovação. E 1/3 da população brasileira, ela pensa exatamente igual ao presidente Bolsonaro. E esse 30% seria mais do que suficiente para garantir Bolsonaro em um segundo turno, com chances de vencer uma disputa num eventual segundo turno contra um candidato da esquerda. Mas o que nós precisamos ter em mente é que esse radicalismo, é que esse sentimento anti-Bolsonaro, ele não necessariamente poderá ser capitaneado, ele não necessariamente poderá ser transferido para um candidato de esquerda.
E é isso que nós temos que ficar muito atentos e é isso que nós temos que continuar analisando. Porque Alexandre Frota, ele é um crítico ao Bolsonaro, ele é um crítico ao governo Bolsonaro, ele é quase uma oposição ao governo Bolsonaro, da mesma forma que é o MBL. Mas Frota vai vir para um partido de esquerda? Não. O MBL irá para partidos de esquerda? Não. Eles vão continuar sendo de direita, eles vão continuar sendo oposição ao governo Bolsonaro, mas uma oposição à direita. E perceba que toda vez que há críticas, como eu falei no começo do vídeo, toda vez que há crítica, principalmente do MBL, eles criticam Bolsonaro, mas eles poupam Paulo Guedes. Então pode ser que a gente comece a sentir, por parte da imprensa, por parte dos deputados de direita, por parte também do próprio Alexandre Frota agora, por parte desses partidos paralelos, como por exemplo o MBL, críticas a Bolsonaro, mas elogios e afagos a Paulo Guedes. E aí você pode começar a ter um sentimento que começa a brotar na população brasileira o seguinte: olha, se não fosse Bolsonaro, nós poderíamos estar em uma situação melhor. Porque Bolsonaro atrapalha Paulo Guedes. Bolsonaro atrapalha com suas falas o desempenho econômico do nosso país, a retomada econômica, a geração de empregos. Bolsonaro ficou falando besteira sobre o desmatamento, a Alemanha cortou os incentivos, cortou o repasse lá para o Fundo Amazônia. Bolsonaro ficou falando besteira com relação a Donald Trump. Olha só, Trump perdeu a eleição. E agora, como vai ficar a nossa relação com os Estados Unidos? Bolsonaro ficou falando algumas outras bobeiras, dificultou o nosso acordo com a União Europeia, o acordo Mercosul e União Europeia. E aí, o que pode começar, como eu falei? Mesmo assim, nós conseguimos ter bons desempenhos na economia, nós tivemos uma geração de empregos boa, nós reduzimos os nossos gastos públicos. Então, esse governo Paulo Guedes, entre aspas, ele deu certo apesar de Bolsonaro. Então, se nós seguirmos uma linha parecida com a de Paulo Guedes, só que sem Bolsonaro, o nosso país pode prosperar. E esse é o cenário que começa a ser construído e esse é o cenário que principalmente o PSDB quer construir, porque assim João Dória pode muito bem ocupar o espaço de Bolsonaro. É um candidato que é um político que tem uma linha de pensamento muito semelhante ao Paulo Guedes, mas ele é muito mais controlado, ele é muito mais calmo, ele é absurdamente menos polêmico do que o Bolsonaro. Ele é mais inteligente do que o Bolsonaro. Então as pessoas falaram assim, bom, se com uma pessoa que é uma besta, nós já conseguimos ter uma melhora econômica, imagina se nós colocarmos alguém que é mais preparado do que o Bolsonaro. E esse é o cenário ideal para a eleição de João Dória. E perceba que João Dória ele já chamou o Alexandre Frota para ir para o PSDB. Já há um movimento, um sentimento, um flerte de João Dória com elementos importantes, elementos-chave do PSL, como por exemplo a Joyce Hasselmann e o Alexandre Frota. Tirando a Joyce e o Alexandre Frota, que outro candidato aí, que outro deputado do PSL que nós temos fora do núcleo Bolsonaro? Nós temos aí o Eduardo Bolsonaro como deputado, só que mais ninguém. É Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann e Alexandre Frota. Os outros, meus amigos, eles são ali pessoas que estão em um patamar inferior. Então tirar Alexandre Frota e tirar Joyce do PSL é um baque político muito grande para Bolsonaro e é um fortalecimento grande para o PSDB de João Dória. E agora que o Frota ele está saindo do PSL, foi expulso do PSL, quem que pode controlar a língua do Alexandre Frota? Se ele já disparava contra Bolsonaro fazendo parte do partido, se ele for para outro partido, como por exemplo o PSDB, o que ele pode falar? O que o Alexandre Frota sabe que pode deteriorar a imagem de Bolsonaro? E agora, no PSDB, ele pode ter uma motivação política, porque ele pode ajudar o João Dória a ter um caminho mais facilitado para 2022. Então perceba que como o papel de Frota nesse jogo de xadrez é importante. Ele é um peão, mas ele é um peão que pode se transformar muito em breve em uma rainha. E essa expulsão do Alexandre Frota do PSL pode favorecer muito o João Dória e pode prejudicar demais o presidente Bolsonaro em uma pretensão para uma eleição futura. E nós temos que ver quais são os impactos de Bolsonaro também para a esquerda, também para a oposição. Porque o eleitor ele pode pensar assim, nós estávamos radicalizados na esquerda, radicalizamos para a direita e também não deu certo. Então, talvez, como esse plano econômico apresentou chances de melhora, talvez seja melhor nós adotarmos um discurso mais moderado, nós adotarmos um candidato mais de centro, um candidato que tenha as mesmas pretensões de Paulo Guedes,
mas que não seja um Bolsonaro. E aí a eleição pode estar caindo no colo de João Dória. Vamos continuar vendo esses desdobramentos. Dória cada vez mais se fortalece, pelo menos essa é a minha análise, a minha percepção desse assunto. Qual é a percepção de vocês? Lembro que logo nas nossas primeiras lives, lá no mês de maio, lá no mês de março, nós falávamos sobre a força de João Dória. Perceba que cada vez mais ele está se fortalecendo e essa saída do Alexandre Frota do PSL é uma saída que nós precisamos continuar analisando e precisamos continuar acompanhando. Por isso, se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações e deixe aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer agora com a saída de Alexandre Frota do PSL. Você acha que ele vai falar? Você acha que ele vai ficar em silêncio? Seu comentário é muito importante e me siga no Twitter, @profleoficial.